Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero tratar de um assunto muito sério que envolve confissão de pecados, arrependimento e viver uma vida feliz na presença de Deus. Hoje eu quero tratar justamente sobre o caminho da felicidade. Deus criou o mundo para ser perfeito, Deus criou todas as coisas para funcionarem em harmonia. Porém, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade, toda a criação sofre, geme com os resultados do pecado. E uma pessoa que vive distante de Deus, vive na condição de pecado, vive celebrando o pecado, também sofre e sofre muito. Inclusive, nós encontramos dentro da Bíblia história de pessoas que sofreram muito por causa da sua vida, ou pelo menos do momento em que estiveram pecando, estiveram distantes de Deus por causa do pecado. O livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, traz um ensinamento muito importante para nós. E diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O caminho da misericórdia é justamente o perdão de Deus. Aquele que vive no pecado, aquele que vive distante de Deus e não confessa a sua culpa, não se arrepende, permanece satisfeito com o seu pecado, ele não encontra misericórdia. Quando nós olhamos para o segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e também o capítulo 12, nós encontramos o relato do pecado de Davi. Davi, um servo de Deus, um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor, de repente se vê em condição de pecado e de afastamento terrível da presença de Deus. Quando a gente lê o capítulo 11, é nos informado que Davi, ao invés de estar na guerra, devia estar no campo de batalha. Davi resolveu ficar no seu palácio. E enquanto ficava no seu palácio, ele de repente olha do seu palácio e vê uma linda mulher. Essa mulher era Betseba, então Davi pede para que essa mulher venha até o palácio. Porém, essa mulher, ela era casada com Urias, e Davi então comete adultério com essa mulher. Porém, já não bastasse isso, ao invés de Davi se arrepender e confessar o seu pecado a Deus, Davi pensou que poderia encobrir o seu pecado diante de Deus e diante de toda a sua comunidade. E a atitude de Davi, então, é encomendar a morte de Urias. Então ele faz com que Urias seja morto. E essa mulher havia ficado grávida também após o seu adultério. E logo que Davi achava que poderia esconder esse pecado, vem então o profeta Natã e mostra para Davi o quanto ele estava errado, que isso não daria certo. Enquanto ele encobrisse esse pecado diante de Deus, o sofrimento estaria à sua porta. Daí então, Davi ele passa por grande sofrimento por causa do seu pecado, por causa dessa sua atitude vergonhosa diante de Deus. E quando nós lemos o Salmo 32, nós encontramos Davi se arrependendo diante de Deus e inclusive comunicando os benefícios do seu arrependimento diante de Deus. Confira na sua Bíblia, Salmo 32, verso 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Esse salmo está dizendo que é feliz aquele em cuja a transgressão é perdoada, ou seja, o seu pecado é perdoado, a sua culpa é perdoada, ou seja, aquele que se livra dos fardos da culpa do pecado. Continuando o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Olha só, Davi entrou em profundo sofrimento, a ponto de sentir até dores físicas por causa do seu pecado. Muita gente está ainda hoje na mesma condição de Davi,
sofrendo porque não confessa o seu pecado diante de Deus, porque insiste em viver no pecado, insiste em esconder o seu pecado, ou pelo menos tentar esconder o seu pecado da presença de Deus. Não se aproxima de Deus por causa da vergonha do pecado, por causa da culpa do pecado. Mas Davi prova para nós encontramos através desse salmo que confessar os pecados é justamente o caminho da felicidade. Se você quer ter uma vida feliz, você precisa resolver a sua situação pecaminosa diante de Deus. Do contrário, você viverá uma vida amarga, porque uma vida distante de Deus, uma vida sem relacionamento com Deus, é uma vida triste, é uma vida amarga, é uma vida horrível e que nenhum de nós queremos. Por isso, feliz nós somos quando Deus olha para nós e não encontra pecado. Mas como assim, Juliano? A Bíblia diz que todos nós pecamos. Pois é, Deus olha para nós e não encontra pecado porque nós estamos em Cristo Jesus. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então o caminho da felicidade, querido irmão, querida irmã, é justamente o perdão que há em Cristo Jesus. Você tem alguma coisa, alguma pendência para resolver com Deus? Algum pecado? Você tem algum pecado que você não confessou a Deus e isso está arrasando o seu coração, está impedindo de você fazer as suas orações, está impedindo de você crescer na fé, de você ter um relacionamento genuíno com Deus? Querido irmão, querida irmã, se liberte disso. Abandone o pecado, busque o caminho da felicidade se afastando do pecado. Talvez você tenha uma vida que não agrada a Deus e você sabe disso. Meu irmão, minha irmã, vale a pena abandonar o pecado? Vale a pena viver uma vida santa diante de Deus? Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado diante de Deus. Diga: Senhor, até hoje eu andei nesse pecado, até hoje eu andei no caminho do erro, mas eu quero suplicar a Ti, Deus, perdoe o meu pecado. Sara minha alma. Senhor, que o sangue de Jesus venha me lavar, venha me purificar de toda a culpa, de todo esse pecado. Me dê força, Senhor Deus, para abandonar esse pecado. O pecado, meu irmão, minha irmã, é algo vergonhoso, o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado é algo terrível e produz grande sofrimento, como nós observamos através dessa palavra. Porém, nós somos repletos de felicidade, nós somos repletos de paz quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós colocamos a nossa vida diante de Cristo Jesus. Confiamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e a partir daí nos empenhamos para viver uma vida reta, uma vida correta diante do Senhor. Vale a pena abandonar o pecado, vale a pena viver uma vida de santidade. Não deixe para amanhã aquilo que você tem para resolver com Deus hoje. Faça as pazes com Deus através de Cristo Jesus. Confesse o seu pecado. Não insista na vida do pecado. Não insista em viver a vida da pecaminosidade. Eu quero orar com você. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te render graças, porque hoje temos o privilégio de ter paz com o Senhor, porque cremos em Cristo Jesus, e isso não é nenhum mérito nosso, muito pelo contrário. Nós sabemos da nossa condição de falhos, pecadores, totalmente dependentes, carentes da Tua graça, Senhor Deus. Mas aprove ao Senhor nos salvar, ó Pai. Aprove ao Senhor nos fazer entender, ó Pai, os mistérios da cruz. Aprove ao Senhor nos fazer entender o quanto somos pecadores, Deus, e confessarmos o nosso pecado e confiar plenamente no sacrifício de Cristo Jesus e a partir daí buscar uma vida santa, uma vida que glorifica o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Não somos melhores do que ninguém, porém nós entendemos, Deus, que somos perdoados, somos justificados por causa do sacrifício de Jesus. Mas, Pai, há muitas pessoas que ainda, Deus, estão sofrendo nas mazelas do pecado. Estão sofrendo porque estão afastadas de Ti, Senhor. Estão sofrendo porque o seu pecado está as consumindo. O pecado consome até mesmo a ponto de sentir dores nos ossos, Senhor Deus. Assim como diz o salmista, o pecado, Deus, é algo terrível na vida dessas pessoas, Pai. Portanto, eu te peço que, em nome de Jesus, encoraje essas pessoas, Senhor Deus, no abandono do pecado. Que elas se arrependam, Senhor Deus, e busquem ao Senhor enquanto ainda é tempo. Que elas façam um concerto com o Senhor, Deus, enquanto ainda é tempo. Que elas possam abrir o coração
para Cristo Jesus, que elas de modo algum, Deus, queiram encobrir o pecado diante do Senhor, mas que elas possam ter a capacidade de abandonar o pecado, confessar o seu pecado, assim como fez Davi, e consertar a vida diante do Senhor e viver uma vida de felicidade, que elas possam, ó Senhor, encontrar a verdadeira felicidade que há no Senhor, Deus. Pai, assim eu te agradeço e peço a Ti que abençoe a cada vida, a cada pessoa que me ouve nesse momento, que o Senhor possa fortalecer a cada um na luta contra o pecado, Senhor Deus, que a cada um de nós possa viver uma vida que glorifica o Teu santo e poderoso nome, pois esse de fato é o alvo, o propósito das nossas vidas, Deus, viver de forma que o Seu nome seja glorificado, Pai. Assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem algo para resolver com Deus, querido irmão, querida irmã, ouça essas palavras, lute contra o pecado, conserte a sua vida com Jesus hoje. Dobre os seus joelhos, abra o seu coração e peça perdão a Deus.